Jovem Pan News. E agora sim, vamos seguindo com o nosso jornal, agora com a presença ilustre dele. Bom dia, Ney Lopes. Bom dia, Lauri. Bom dia, Virgínia. Eu quero começar dizendo que eu não estou tendo o retorno da imagem de vocês. Ney, você não está nos vendo? Mas está nos ouvindo, né? O que é ruim, né? É sempre bom vê-las para me inspirar, né? Bem, e é bom também que olho no olho sempre é bom, né? A gente, mesmo sendo pela telinha, mas a gente vê você vê a gente, mas aqui o Ricardinho já está tentando resolver o nosso problema, mas não por isso a gente vai começar nosso bate-papo. Você viu que hoje a gente está animada, né? E você pode não estar nos vendo, Ney, mas hoje o senhor está, você está muito charmoso com essa sua camisa aí azul. Gostei. Bem, já chegou tudo regular, tudo normal. Estou vendo vocês. Bom dia aos ouvintes. Realmente, hoje é um dia que tem muitos assuntos, sobretudo a vinda do presidente Bolsonaro, essas mudanças partidárias, e a gente tem muito o que comentar. Eu começo cumprimentando o senador Garibaldi Alves, que é o dia do aniversário dele hoje. É o aniversariante, né, de hoje. É o aniversariante do dia, né? E também, nessa oportunidade, eu formulo votos de plena recuperação de saúde para o meu amigo, prefeito de São Gonçalo do Amarante, Paulo Emílio. Ele se afastou, está em tratamento de saúde. Que Deus o proteja. Se Deus quiser, e que ele chegue e retorne com todo sucesso aí do tratamento que faz em São Paulo. Ney Lopes, expectativa para a semana que vem. Olha só, 100% de ocupação nas pousadas, nos hotéis de Caicó e arredores. É mesmo, para essa visita do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai pernoitar em Caicó e no dia seguinte já vai sair para o ato aí que vai marcar a chegada das águas do Rio São Francisco aqui ao Rio Grande do Norte. Ney Lopes de Souza, você que acompanha todo esse processo de vinda da água para o Nordeste através do projeto de transposição, que é o maior projeto hídrico já realizado no país, eu pergunto, Ney, esse projeto, se a gente tivesse que aplaudir ou de indicar pessoas que participaram dessa ideia de trazer água para o Nordeste dessa forma, quem a gente destacaria nesse momento, na sua opinião? Olha, em primeiro lugar, o bom gosto do presidente Bolsonaro em dormir em Caicó, porque vai ter um café da manhã com carne de sol, né? E um queijinho de manteiga, né? E um queijinho de manteiga ou de coalho assado, né? Tudo light. Além daquelas bolachinhas amanteigadas de Caicó, que você esquenta na frigideira. É uma delícia, é uma delícia. Ney, o café da manhã. Ney, agora, e outra coisa, ele tem que se alimentar porque ele vai chegar, sabe de quê, lá em Jardim de Piranhas? De cavalo. Ai, meu Deus, quase foi certo. Vai subir no cavalo, inclusive o ministro Rogério Marinho confirmou isso ontem, que ele vai chegar de cavalo, vai galopar aí para entregar as águas do Rio São Francisco. Vai dar certo isso, Virgínia? No Rio Grande do Norte. Ney, sua opinião? Olha, a minha opinião é a seguinte, eu acho que a gente tem que fazer justiça, superar diferenças, deixar a política, a ideologia de lado e fazer justiças. E essa justiça sobre a chegada das águas do São Francisco ao Rio Grande do Norte, a gente pode fazer em duas etapas, no momento e no passado. Começando pelo momento, a gente não pode negar que o presidente Bolsonaro tem muito mérito nisso, como o seu ministro Rogério Marinho. Rogério está sendo um excelente ministro, eu sempre disse isso. E ele, sendo potiguar, empenhou-se nessa obra como em tantas outras e sensibilizou o presidente. Então, os dois merecem a gratidão do Rio Grande do Norte, porque era uma obra que estava andando, começava, parava, tal, há 70 anos ou mais até. Então, não se pode tirar o mérito da determinação do presidente Bolsonaro, do ministro. Eu sempre digo o seguinte, a causa do Ceará está tanto à nossa frente, Paraíba, Pernambuco, é que os homens públicos de lá sempre se destacaram bem em Brasília e foram ministros de Estado. É muito importante ter ministro de Estado sendo da terra. Está aí a prova de Rogério Marinho. Essa obra foi a presença dele com o empenho, o apoio, a prioridade
dada por Bolsonaro, até enfrentando restrições do ministro Guedes, que queria negar verbas. Agora, ninguém pode deixar de dizer que quem desengavetou essa obra foi o ex-ministro Aloysio Alves. Ele, ao chegar ao ministério, ele nomeou Abelírio Rocha para diretor de irrigação do ministério, se não me engano, e fez um trabalho excelente, enfrentou contestações, porque havia proprietários na área dizendo que esse projeto iria secar o São Francisco. Aloysio até teve uma frase emblemática, ele disse que tinha trazido a energia de Paulo Afonso para o Rio Grande do Norte e nunca Paulo Afonso secou por conta disso. Então, Aloysio teve uma participação. O ministro Fernando Bezerra também. Este consolidou o processo. Esse terminou definitivamente o projeto. E Fernando teve um mérito. Ele enfrentou, ele foi antecessor do ministro Tebet, que quis parar as obras do São Francisco. E foi Fernando que resistiu, dando prioridade, sobretudo, ao Rio Grande do Norte. Então, a gente não pode deixar de, numa situação como essa, lembrar e também fazer justiça, porque ninguém está aqui para fazer política. No caso específico do relacionamento da governadora Fátima com o presidente Bolsonaro, neste caso, foi exemplar. O presidente não discriminou, repassou as verbas, ela aplicou e até assumiu algumas obras complementares com relação à chegada das águas do São Francisco, que essa chegada acontecerá na próxima quarta-feira. Portanto, essa é uma obra de muitas mãos. Agora, hoje, na atualidade, foi o princípio adotado por Bolsonaro e Rogério que tornou realidade. Qual foi o princípio? Eles, ao invés de começarem obras novas, acabaram aquelas que já haviam sido iniciadas. Corretíssimo esse princípio. Ney, você citou agora a lembrança, né, da usina de Paulo Afonso, que até hoje é muito lembrada pelos aloysistas como um marco importante na história do Rio Grande do Norte. Você acha que essa vinda, finalmente, né, depois de tanto tempo de história das águas do Rio São Francisco, terá um impacto na história do Rio Grande do Norte, tão quanto foi a usina de Paulo Afonso? E se esse crédito, como você já falou, também vai ficar na história do governo da governadora Fátima Bezerra? Olha, eu acho que a chegada será um marco e, naturalmente, sendo no governo dela, vai ter que ser analisado no período que ela exerceu a governança do Estado e a presença que ela teve junto com o governo federal na finalização dessa obra. Paulo Afonso foi o início, digamos assim, da demarragem do Rio Grande do Norte. Foi o sonho. Naquela época, quando Aloysio falava em Paulo Afonso, diziam que ele era um sonhador. E terminou Paulo Afonso chegando ao Rio Grande do Norte. Então eu vejo essa obra da chegada do São Francisco, que será na próxima quarta-feira, como realmente um avanço muito grande, sobretudo para a economia do Estado, para a nossa agricultura, para a implantação de um polo de agroindústria. Eu acredito muito que o grande caminho do Rio Grande do Norte seja a agroindústria, o consórcio da agricultura com a indústria desenvolvida nas próprias comunidades rurais. Foi isso que foi feito no Rio Colorado dos Estados Unidos, que é a redenção da Califórnia. É um exemplo que a gente tem e que essa transposição segue esse exemplo. Vem o desafio agora da distribuição dessa água, né, que vai caber também ao complemento de outras obras estruturantes por parte do governo federal e também por parte do governo estadual, porque diferentemente das adutoras, Ney, a partir de quarta-feira, os efeitos da chegada da água do São Francisco ao nosso estado, ele não é tão impactante quanto das adutoras, porque as adutoras já está distribuindo essa água na casa de cada um. E essa distribuição das águas é outro desafio de uma obra complementar importante, que aí vai precisar da interferência tanto da complementação de obras federais, quanto também do governo estadual nessa distribuição dessas águas que chegam aqui. Mas aí vem os dividendos
políticos que eu queria lhe ouvir. A gente já falou de ressaltar as pessoas que tiveram interesse em resgatar e executar esse projeto e os dividendos políticos. Bolsonaro vai chegar ao Nordeste acompanhado de 2 ministros de Estado que eu tenho informação que eles já se entenderam em Brasília, mas não ainda deixaram vazar nada para definir quem será o candidato de Bolsonaro, do grupo de Bolsonaro ao Senado Federal. Estou me referindo a o ministro Rogério Marinho e o ministro Fábio Faria. Não seria a hora deles já chegarem anunciando ou anunciar num evento como esse quem seria esse nome, Ney, na sua opinião? Olha, aí vai depender muito da conveniência partidária, da composição das alianças. Eu até acho, Virginia, que não seria um bom momento. Por quê? Porque ainda há muita instabilidade em relação à eleição. Primeiro, federações está sendo julgado o conceito jurídico pelo Supremo. Pode mudar. Pode mudar. Se muda, quem se lançou pode supor uma federação que não seja mais possível no futuro. Depois, os partidos também estão aí com um jogo um jogo que eu diria assim, um jogo de balé, dançarino de balé, no sentido de muitas voltas no palco. Você veja o PMDB juntando-se ao PSDB, né? É uma coisa clara hoje. Houve esse problema em São Paulo do duto lá que estourou e Dória começou a sofrer desgaste. Para suprir isso politicamente, ele lançou imediatamente essa hipótese de união com o MDB, que está andando, a imprensa está falando. Seria a chapa Dória e a Simone Tebet para vice. Por outro lado, União Brasil, que não tem nada de união, é uma desunião Brasil, né? Porque é um partido que nem começou ainda e já está super dividido, começou a namorar também com a possibilidade de lançamento da chapa Simone Tebet para presidente e Bivar para vice. E nessa hipótese, o União Brasil afastaria o Sérgio Moro, que não está indo bem nas articulações iniciais. Realmente não está indo bem. Então, eu dei aqui umas pinceladas para fundamentar a minha opinião de que qualquer definição de uma composição, sobretudo num Estado, onde não há, no caso do bloco do bolsonarismo, um nome para governador, talvez fosse precipitado ocorrer agora. Agora, isso não impede que se fale, que se comente, que se confirme, mas há muita água a correr ainda debaixo da ponte para que o Rio Grande do Norte tenha um candidato. Porque a governadora Fátima é candidata, essa já está definida. Mas até hoje, eu acho que o bolsonarismo, eu sempre disse aqui, eu digo de uma forma simples, quem sou eu para estar dando palpite na cúpula política do Rio Grande do Norte, já que eu estou totalmente afastado, nem alimento mais nenhum sonho na política. Mas eu acho que o grupo de Bolsonaro está jogando fora um grande nome para disputar o governo do Estado, que seria Rogério Marinho. Rogério Marinho está se afirmando como administrador. Ele está mostrando o que sabe fazer. Ele enfrentaria numa campanha de governador o desgaste de ter participado da reforma trabalhista e da Previdência, dizendo que ali ele não era nem deputado, ele era um assessor. Teve que seguir a orientação de Paulo Guedes, que depois brigou até com ele. Então eu acho que o nome era de Rogério, porque ele, candidato a senador, ele vai, até de forma injusta, ter muita dificuldade por certas lacunas que existem na reforma trabalhista e previdenciária. Ambas foram necessárias. Eu sou favorável a todas as duas, mas tem certos aspectos que não são apenas desgastantes politicamente, são injustos para o povo brasileiro. Lideranças do lado da governadora Fátima Bezerra estão desafiando aí, tanto o Rogério quanto o Fábio Faria, a ser candidato ao governo. Eu já vi o próprio Fernando, também, né? A deputada Isolda Dantas já fez esse desafio, o Fernando Mineiro também, mas as articulações caminham aí para a disputa dessa vaga mesmo ao Senado. Esse catucado aí do lado do governo desafiando os dois, você faz que leitura, Ney?
Eu acho que aí você usou o termo certo, que é um catucado, porque é um catucado, porque, na verdade, quem vai escolher isso não é Fernando Mineiro, nem a deputada Isolda. Eles ficam dando palpite, né? Porque o grupo do governo, não digo Fátima, mas o grupo do governo começa a enfrentar também dificuldades, né? O vereador Robério, por exemplo, Robério Paulino, ele declarou que não há possibilidade da esquerda votar em Fátima e Carlos Eduardo. Quer dizer, ele não disse no senador, ele disse em Fátima. Já é uma quebra do bloco governista. Dentro do próprio PT, há reações. Agora, eu acho interessante o seguinte. O Robério diz que Carlos Eduardo é da direita, é a velha política. A velha política, etc. Eu conheço o Jean Paul Prates há muito tempo. E, aliás, lhe digo, me dou muito bem com ele e tenho admiração por ele como técnico. É um excelente técnico em matéria de energia. Sempre convivemos, eu sempre sou muito cordial com ele. Mas Jean Paul Prates se converteu à esquerda há 2 anos atrás, ou 3. É uma conversão muito recente. Chegou aqui e pelas mãos de Vilma de Faria, tá lembrada? Também, a mesma coisa. Então, é uma conversão que foi aceita. Por que não aceitam de Carlos Eduardo? Coisa que a gente fica perguntando. Mas isso a gente tem que respeitar as posições de cada um. Ney, eu vou voltar aqui um pouquinho o assunto com o Rogério e o Fábio Faria, porque como a Virgínia já falou, né, já houve uma conversa, mas não se coloca as cartas na mesa. Mas qual seria o cenário para cada um dos dois em decorrência de uma possível desistência de um lado ou do outro? Porque Fábio Faria, ele é um pouco mais popular e só que está no ministério, apesar de ser da comunicação, que não tem tanta visibilidade como Rogério Marinho está tendo agora no desenvolvimento regional. Entretanto, Rogério Marinho está tendo mais visibilidade, mas dentro do estado não é tão popular assim. Nessa guerra de cabo de guerra, né? Quem você acha que cederia mais diante dessas situações e quem ceder, qual seria a estratégia? Olha, Lauri, é difícil analisar. Eu acho que Fábio enfrenta uma dificuldade. É que ele tem as aspirações dele, mas o pai também tem, quer ser deputado federal. E ele, numa posição até elogiável, disse que a prioridade é do pai. Eu achei bonita essa posição dele. Então, a gente sente que por aí caminha realmente para Fábio continuar no governo e Rogério ser o candidato, porque prevaleceria essa decisão, digamos, familiar do próprio Fábio. Bem, vamos à pauta Ezequiel Ferreira, que no final de semana ganhou força e que teve uma semana de movimentação, tanto aqui quanto em Brasília, para Ezequiel ser o candidato do grupo de oposição. Você acredita, Ney, Ezequiel deixaria o projeto político dele do parlamento para buscar aí uma candidatura ao governo do estado, mesmo que todos os partidos se unam, de oposição se unam ao redor dessa candidatura? Pelo que você conhece de Ezequiel? Olha, eu acho o seguinte, esse projeto Ezequiel, que até hoje ele não se manifestou, silêncio total, tá? O silêncio dele já está incomodando. Aliás, ele é muito competente e muito hábil. Então, mas ele não se... Eu vou ele nem negou, ele nem confirmou, nem negou, né? Ele calou. Mas ele está independente, Virgínia. Ele está enfrentando, quer queira, quer não queira, o fato novo, né, Virgínia? Que é essa união do MDB com o PSDB. Se o MDB se une ao PSDB, Ezequiel terá que, sendo candidato, apoiar João Dória e o MDB também apoiar João Dória aqui. Como é que o MDB aqui vai apoiar João Dória se Garibaldi já está de caminho aberto com o filho para apoiar Fátima Bezerra e, consequentemente, o próprio Lula? Mas já conversaram com Ezequiel essa semana, viu? O ex-senador e o deputado Walter Alves já tiveram uma conversa com Ezequiel no decorrer desta semana. E também, Ney, só para nossos ingredientes aqui no nosso bolo político, há também a possibilidade de Ezequiel vir a se filiar, sabe o quê? À União Brasil. Dentro de uma composição, ele seria candidato não pelo PSDB, mas pela União Brasil. Aí a União Brasil apoiaria
quem? O PSDB, União Brasil e para presidente da República. Aí União Brasil caminha para uma candidatura mais ao centro e ao governo, para o lado do governo, né, para Bolsonaro. Aí cria uma dificuldade para a permanência de Garibaldi, por exemplo. Será que Garibaldi sai do MDB para ir para o PT? Na hora que Carlos Eduardo foi pensado por Fátima, porque foi Fátima que pensou Carlos Eduardo para ocupar essa vaga do Senado, Walter não foi descartado automaticamente, na sua opinião? Não, eu acho que Walter, desde o começo, está sonhando com vice-governador. De qualquer lado? Talvez de qualquer lado, mas ele começou a trabalhar o MDB. Eu acho que o sonho dele é esse. É o sonho do pai que quer uma garantia maior para o filho. Eu acho que até Garibaldi negocia a candidatura dele desde que... Olha, toda essa história de Garibaldi gira em torno de Walter vice-governador. O projeto não é de Garibaldi, o projeto é de Walter, né? Walter teve dificuldade de se reeleger, pode ter agora de novo. Então, o que é que ele e o pai estão querendo? Garante com Fátima, que hoje lidera as pesquisas, sabe se ganha a eleição, mas lidera, e o resto é resto, ele se compõe. Mas, Ney, fica complicado a gente imaginar que o PT, por mais que a governadora seja líder desse partido, que tenha o aval do Diretório Nacional, no caso do candidato Luiz Lula, é difícil a gente imaginar que ela consiga fazer uma composição com Carlos e Walter Alves sem desagradar a legenda da forma como a gente prevê que desagradaria. Né? Realmente você tem razão. Agora, o que a gente sente é que na política, sobretudo nessa fase de conversa, é como na fase do noivado. Não adianta chegar para uma noiva ou um noivo e dizer, não case, porque ambos vão dizer, não, esse é o meu futuro, o amor é verdadeiro. Você já noivou, Ney? Você já foi noivo? Você já foi noivo? Já fui noivo e casei. Graças a Deus me dei muito bem. Graças a Deus. Mas eu quero dizer no sentido seguinte, a governadora está fazendo aqui o que o Lula está fazendo no plano nacional. Quem é que ele está procurando? Alckmin, adversário dele, ferrenho adversário. Foi governador 3 vezes, sempre contra o PT. Então, ela aqui não está inovando, ela está seguindo o líder dela, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, Ney, se o povo vai referendar, eu não sei. Mas... Ontem até a Virgínia lembrou aqui no Jornal da Manhã, Ney, que Fátima Bezerra enfrenta um pouco de resistência dentro do próprio partido, né? Essas novas decisões não aumentariam ainda mais, talvez, essa desunião dentro do PT aqui no Rio Grande do Norte? Pode ser. Pode ser. Vamos ver se os discordantes de Fátima terão peso político dentro do sistema. É preciso saber, porque isso é uma coisa interna entre eles. Se houver peso e influência política dos dissidentes, eles influirão. Se Fátima achar que não pode superar, ela faz, até porque o que a gente sente a nível nacional, da orientação, digamos, nacional do PT, é buscar aliança, né? Enquanto Bolsonaro está comendo farofa, o PT está fazendo alianças, né? Ele foi a uma feira, recentemente, Bolsonaro comeu farofa, Fábio divulgou um vídeo que depois tirou o vídeo. Porque dá uma ideia de falta de higiene, foi uma coisa infeliz. Mas enquanto ele estava comendo farofa, Lula estava conversando com Alckmin, tentando fazer aliança, né? Precisa mudar. Então é necessário a gente ver as coisas sob esse ângulo de orientação do Lula 2022. Ele tem consciência, tanto eleitoral quanto até de segurança institucional, que ele precisa de um respaldo, digamos, da direita, do centro, para chegar a presidente da República. Alguns ouvintes aqui concordando com você de que o projeto Rogério Marinho poderia ser de governo e não do Senado, né? Opinião aqui de alguns ouvintes no chat daqui do nosso YouTube. Eu dei essa opinião, desculpe quem discordar, como eu disse, eu estou fora da política, eu sou um jornalista, mas eu vejo que o Rogério é um rapaz inteligente, competente, bom administrador e não sofreria restrições de Previdência nem de CLT. Até porque ele dizia, eu vou fazer como governador o que eu fiz como ministro. Só isso já era
uma boa entrada na campanha. Pois é, e um spoilerzinho de uma entrevista que ele já concedeu à Tribuna do Norte do domingo, né? E ele elenca aí, o ministro Rogério Marinho, uma série de obras que não são só obras hídricas, mas investimentos aqui para o Rio Grande do Norte que passam também pela questão da ferrovia, né? Os investimentos na área de trem urbano, investimentos também em obras estruturantes. Para Natal, ele já elenca aí 300 milhões de reais repassados só para obras estruturantes na capital. Começou, inclusive, essa semana, Sem né? dúvida, A ferrovia sem dúvida. nova. Sem dúvida, ele é o que eu disse, tenho dito, nunca neguei. Ele tem aprovado como ministro e veja que a competência de Rogério é tão grande que ele nem mandato tem. Ele se manteve no ministério, sempre tendo que transigir. Em determinado momento, enfrentou a má vontade do dono do governo, depois de Bolsonaro, que era esse ministro Guedes. E ele conseguiu sobreviver. Então, a gente sente que ele tem muito mérito, habilidade política e em termos de Rio Grande do Norte, fez muita coisa pelo Rio Grande do Norte. Deus queira. Não, porque o nosso horário está passando, mas eu não queria que a gente, antes de encerrar, que você me falasse dessa declaração de Lula numa entrevista lá no Pará, dizendo que Temer destruiu o país. A gente estava falando aqui como sobre... Como é que ele está captando aliados estratégias e solta uma dessa, Ney. Como é que acontece um negócio desse? Lula, de certa maneira, ele sofre pressões internas muito grandes e ele, às vezes, adota a filosofia de chacrinha. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Então, ele aqui acolá... Bolsonaro também é muito isso, né? Isso aí. Bolsonaro não foi defender liberdade de imprensa um dia desses? Quer dizer, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Isso é uma coisa que está acontecendo na política brasileira. Ney, o Gilvan Venceslau aqui no nosso chat diz o seguinte: o RN perde muito sem Ney Lopes na Câmara dos Deputados. Grande deputado federal, olha aí. Mas eu estou fora, Eu até pensei em ser candidato ao Senado, estava sonhando em terminar o meu trabalho, se houvesse uma legenda, mas com o falecimento do meu filho, Ney Júnior, esse projeto está no Morada da Paz. Ney Lopes, antes de encerrar, um outro comentário também sobre essas expectativas aí da chegada da água do Rio São Francisco. Um ouvinte, a gente resiste, ele diz o seguinte: a seca no Nordeste era uma indústria da roubalheira do dinheiro público. Faz referência também que ela sempre foi uma bandeira dos governos, mas nunca foi uma prioridade. Verdade. Né? Ele tem razão, total razão. Graças a Deus isso está mudando, mas o ouvinte tem total razão. E só para finalizar também, Bento Egídio colocou aqui para você, Ney. Doutor Ney, deixa de falsa modéstia. O senhor sabe tudo sobre política nacional. E a gente gosta de lhe ouvir. Não, eu conheço um pouco pela experiência, gosto de conversar com vocês e com os ouvintes, escrevo todo dia, não vou me ausentar da política, apenas eu estou afastado por um golpe que sofri com a perda do meu filho. Ney, chegamos ao nosso horário. Muito obrigado pela sua presença e suas considerações finais dessa sexta-feira. Boa, bom final de semana, Ney, aproveita. Eu quero me dirigir a todos, desejar muitas felicidades nesse dia em que se tenta chamar a atenção para o combate ao câncer, que é um mal que aflige a humanidade, que deve ser prioridade de todos os governos, e eu espero que isso seja realmente uma preocupação científica e política também. A vocês um bom final de semana e aos ouvintes também. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada, Ney. Bom dia, 8 horas e 40 minutos.